Glória a Deus. Bom, hoje, irmão, nós estamos diante de uma mesa. E essa mesa tem por objetivo nós chamar da ceia do Senhor, aonde o pão e onde o suco, que simboliza alimento para nossas almas. A Bíblia deixa bem claro, e o Senhor mesmo falou, aquele que não comer da minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Disse ele, porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer, fazer isso, diz a palavra, eu ressuscitarei no último dia. E a Santa Ceia do Senhor é consistente o pão e o suco da uva. Constitui um símbolo que expressa a nossa participação da natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós lemos aqui, 1 Pedro capítulo 1, 4, uma mensagem, ou seja, uma memória de seu sofrimento e de sua morte. 1 Coríntios 11, 26. A profecia de sua segunda vinda, em 1 Coríntios novamente 26, todo o crente deve participar da ceia até que Jesus venha. Então a ceia, irmãos, é uma partícula de pão, um cálicezinho. Se nós olharmos com o nosso olhar limitado, automaticamente nós não damos muita importância, porque é uma partícula de pão e um cálicezinho. Mas foi o próprio Senhor que escolheu o pão para simbolizar a comida e o cálice para simbolizar a bebida. Nosso corpo se alimenta de feijão, arroz, carne e outras coisas a mais. A carne. Mas a nossa alma precisa de algo mais sobrenaturais que simboliza o pão e o cálice. Mas como? Sem consagrar é um pãozinho e é um cálicezinho. Mas depois da consagração, representa a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Por isso, a própria palavra nos ensina que devemos examinar. Examine-se, pois, o homem, depois coma deste pão e beba deste cálice.
Porque aquele que comer indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, não tendo discernimento. Eu, como ministro da palavra de Deus, não posso classificar a pessoa, você tome e você não tome. Porque a ceia não é minha, a ceia é do Senhor. A ceia não é de qualquer ministério, a ceia é do Senhor. Não é da quadrangular, a ceia é do Senhor. Mas, como ministro, eu devo orientá-lo. Com os meus 47 anos que sirvo ao Senhor, sei que é algo muito sublime e muito maravilhoso para quem começa a entender o que significa a ceia. A gente tem irmãos aí que estão mais de 30 e poucos anos com a gente, que a gente batizou, e têm participado todos os meses da ceia, porque a ceia é um sustento. Sustento para o corpo, para a alma e para o espírito. E tem que fazer isso, conforme lemos, até que o Senhor volte buscar os seus escolhidos. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que ele vai voltar como um ladrão. O ladrão não avisa o proprietário da casa que hora ele vem, se é à meia-noite ou de madrugada, ou no cantar do galo. Assim é a volta do Senhor. Ele vai voltar. Para isso, nós temos que estar preparados. Por exemplo, quem é advogado se preparou para ser advogado. Passou por um processo de muito estudo e dedicação para se formar um advogado. O motorista de caminhão também foi tempão arrumando, trabalhando e entendendo o mistério do motor do caminhão para poder cambiar. Mas ele precisa fazer carteira. Sem o documento não pode trabalhar. É uma preparação. Por que eu estou tentando explicar isso para os irmãos? Estou tentando mostrar para os irmãos que todas as coisas têm uma preparação, nas mínimas coisas tem uma preparação. Porque sem preparo, fazemos as coisas de uma forma que lá no final não se ajusta, não dá muito certo. E aí a pessoa acaba se frustrando, porque tinha um projeto, mas fez sem uma preparação e não deu certo. E a mesma coisa a nossa vida com Deus. O Senhor, muitas pessoas já me falaram para mim, até quando eu às vezes convido, faz uma visita para nós na nossa igreja. As pessoas olham bem para mim e dizem assim, se Deus preparar, eu vou. O Senhor já preparou tudo, irmão. Isso aí é uma coisa minha. Se eu quero ir num lugar, eu tomo uma decisão e vou. Se o Senhor preparar, eu vou. Não é o Senhor que tem que preparar, é nós que temos que se preparar. Porque Ele tinha de fazer por nós, Ele já fez, irmãos. Estão entendendo? O que Ele fez? Enviou seu Filho. E com essa vinda, Ele derramou seu sangue para purificar pecado. Deu a vida na cruz do Calvário. E
ressuscitou, dando a entender que todo aquele que crê nele não vai ficar para sempre numa sepultura. Ele vai voltar e vai arrebatar o seu povo. Mas é interessante, meus irmãos, que ele não vai vir nesta terra. Porque quando ele veio, perseguiram ao ponto de matar. A Bíblia diz que ele vai vir nas nuvens. E os anjos, autorizados por ele, irão aos 4 cantos desse planeta arrebatar aqueles que estão preparados e escolhidos para ir se encontrar com o Senhor nos ares. É o que a Bíblia diz. Muitos dizem assim, eu estou bem do jeito que eu estou. Outros falam, a pessoa morreu, coitadinho dela ou dele, porque estava sofrendo, agora descansou. Mas segundo a palavra de Deus, irmão, se essa pessoa que estava sofrendo com enfermidade física e morreu, se ela servia o Senhor de coração, estava servindo a Deus, e ela foi enferma e com essa enfermidade veio a morte, então para ela, no segundo a Bíblia, ela não está morta para nós, mas para o Senhor ela está viva. Porque no dia do arrebatamento, essa pessoa vai ressuscitar primeiro. E nós que estivermos neste corpo, receberemos um corpo incorruptível e também subiremos. Agora, a pessoa que está doente, enferma, e não aceitou Jesus, bebe, fuma e joga. O que vai acontecer? Ela morreu sem arrependimento, sem aceitar Jesus. Então, quando ela ressuscitar, ela vai ser julgada pelo próprio Jesus, que nesse dia, irmãos, ele não é nosso advogado, nem é nosso salvador, e também não é o nosso conselheiro. A Bíblia diz que nesse dia ele vai ser juiz. E segundo a causa de cada um, ele julgará. Então, por isso que eu nunca preguei aqui baseado em religião e placa de igreja. Porque a salvação é individual. Por que estou pregando dessa forma? Porque a ceia simboliza isso. Se preparar, tomando ceia, se alimentando do Senhor, até que Ele volte. Voltar, buscar a sua igreja. Amém? O primeiro sacramento foi instituído pelo próprio Senhor Jesus em Lucas 22:19, nas vésperas do dia em que foi traído, 2 Coríntios 11:23, inspirado pela reverência, cerquemos nós do cenáculo, onde o Senhor Jesus e os seus discípulos reclinaram a sua cabeça ao redor da mesa, celebraram junto pela última vez a Páscoa. Antes de ser ceia, antes do Senhor escolher o pão como o corpo dele, como a carne dele, antes de escolher o sangue como a bebida, as pessoas tomavam a Páscoa, ou seja, celebravam a Páscoa.
E a Páscoa, no meu modo de entender, irmãos, e você que lê a Bíblia e acompanha estudo, hoje está muito prático de se acompanhar a Bíblia através da internet, e celular, e rádio, e televisão. Então está fácil da pessoa, se quiser, fica atualizado em tudo. Mas, nos meus pequenos conhecimentos, a Páscoa simbolizaria comer pão asmo. Pão asmo e ervas amargas. Pão asmo é um pão feito sem fermento. E era cozido, não era assado, cozido. E as pessoas celebravam a Páscoa com pão asmo e ervas amargas. Por que ervas amargas? A simbologia disso aí representa 430 anos, mais ou menos, que o povo estava um escravo no Egito. 430 anos, escravo. E quando eles celebravam a Páscoa, não era para uma vida que nem hoje é, mas simbolizava sofrimento. Então, quando Jesus veio, irmãos, a esse mundo, e ele dedicou a sua vida em nos salvar por seu grande amor, de entregar sua vida por nós na cruz do Calvário, ele celebrou a Páscoa com os discípulos, pela última vez, é o que está escrito. E aí ele escolheu o pão e o suco. Na verdade, a Bíblia fala de vinho, mas daquele vinho era o vinho puro da uva. Hoje você vai comprar uma garrafa de vinho e tem um monte de álcool nela. Se você se aviciar, você fica bêbado. E os aviciados não entram no céu. É o que a Bíblia diz. Então nós celebramos a ceia com o suco, que simboliza o sangue de Jesus. Então, irmãos, Jesus escolheu nesse dia o pão para simbolizar a sua carne e o suco, ou seja, o vinho, para simbolizar o seu sangue. Então, ele, irmão, fez algo por nós que nós não podíamos fazer. Por exemplo, segundo a lei, os mandamentos do Senhor, biblicamente falando, segundo a lei, 10 mandamentos. Você já analisou? Será que você estaria guardando os 10 mandamentos? Já imaginou isso? 10 mandamentos: não matar, não roubar, não furtar, não ser falso testemunho, não se prostituir, não desejar a mulher do próximo, e assim vai uma série de coisas. 10 mandamentos. Que eu e você não podíamos fazer mais. Podia guardar. Então o que aconteceu? Jesus veio e ele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio e guardou os 10 mandamentos em nosso lugar.
Já tinha pensado nisso, irmão? Quem tinha pensado nisso? Levante a mão. Ele guardou os 10 mandamentos em nosso lugar. E na lei era feito sacrifício de animais para a purificação de pecado. Estão entendendo? Mas não estava resolvendo mais o problema. O povo estava se depravando, estava cada vez mais pior. Então vem agora Jesus, o Cordeiro de Deus. Guarda os 10 mandamentos e derrama o seu sangue segundo o sacrifício da lei. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então, ele derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos hoje ser libertos. Ser libertos dos nossos pecados. Mas em que sentido? Observamos, irmãos, que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. É a única coisa. Porque a Bíblia diz que o pecado foi consumado e passou a todos os homens, e todos pecaram e foram destituídos do reino ou da glória de Deus. E nós não podíamos nos santificar de forma alguma, porque isso vem de geração. Então Jesus fez esse grande sacrifício por mim e por você. Ele fez por quê? Você já pensou? Se nós analisar o ser humano, eu, por exemplo, agora sou melhorzinho um pouquinho, mas antes eu era como uma touceira de espinho, se chegasse de mim, você machucava. Mas, o que aconteceu? Ele mudou tudo isso através do seu sangue derramado na cruz e fez isso por amor. Então, veja bem o que o amor faz. O amor de Deus não olhou para a minha forma de vida que eu era, do jeito que eu estava, simplesmente me amou do jeito que eu sou e me transformou. E nessa transformação me deu um entendimento como se chega ao reino do Pai, como viver a eternidade. É muito interessante nós meditarmos nisso. Então Jesus, ele deu a sua vida. Ele não morreu, irmão. Quero que vocês entendam. Jesus morreu, terceiro dia ele ressuscitou. Não. Ele não morreu. Ele deu a sua vida e por um período de tempo ele ficou nas regiões dos mortos. E que simboliza que ele desencarnado estava pregando para os espíritos encarnados também. Que ele era o Salvador, que os profetas tinham profetizado que ele viria. E aquele povo morreram antes de conhecerem ele. E nos 3 dias que ele ficou, estou falando, irmão, porque o Espírito Santo está me orientando. Aqueles 3 dias que ele ficou no coração da terra, ou seja, no sepulcro, ele estava se comunicando com aqueles que ouviram falar pelos profetas dele que viria. Ele estava dizendo, sou eu, estou aqui. Daqui a pouco eu vou ressuscitar. Entendeu? Então é coisa muito interessante nós observarmos isso. Então, tudo isso ele fez por amor. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo debaixo de uma graça, na inspiração do Espírito de Deus que acompanha as igrejas em todo o ministério que se considera pentecostal. Mas tudo isso vai terminar um dia, irmão.
A pessoa que tem dom de língua não vai falar mais língua porque não é necessário mais. Dom de cura não vai precisar de dom de cura porque não é preciso mais. Pregação inspirado, que nem eu estou pregando hoje, também não vai precisar mais. Mas por quê? Porque a igreja não está mais aqui. Estão entendendo? O Senhor já veio buscar. E a Santa Ceia é um preparo para isso. Para a volta dele. Então, meus amados, a igreja não vai estar mais aqui e o Espírito Santo também. Quando Jesus vier e der a ordem para os anjos arrebatarem os 4 cantos da terra os escolhidos, os anjos vão levar, mas a igreja vai subir, o Espírito Santo vai subir junto com a igreja. E juntos se recolherão lá no reino. E aqui não vai precisar mais de pregador. Pode até que tenha, mas pregador satânico. Porque esse mundo vai virar numa confusão, só em confusão. Porque a igreja do Senhor subiu. E não é necessário mais o Espírito Santo estar com a igreja. Por que não é mais necessário? Porque o tempo da graça terminou. Agora não existe mais tempo de graça. Depois do arrebatamento, o Senhor já não vai ser mais o nosso Salvador, vai ser o nosso juiz. Porque nós obedecemos Ele e subimos. Naquele dia Ele vai ser o juiz. Glória a Deus. O que simboliza um fato passado, sua morte na cruz, um acontecimento no futuro, sua volta nas nuvens, pessoas que foram poucas palavras pronunciadas nessa ocasião, mas nasceram do mais íntimo do coração do Mestre, que é Jesus, causaram uma profunda impressão em seus discípulos que não podiam compreender porque que o Senhor dizia a respeito à sua morte e sua ressurreição e os seus sentimentos mais ternos que a natureza humana é capaz de experimentar, debaixo da inspiração do Espírito Santo, impele o coração do homem a meditar na morte do Senhor Jesus e participar dos elementos que o mesmo Jesus escolheu para simbolizar seu corpo partido e seu sangue vertido na cruz. Não estou entendendo? Então, ceia é esse significado e o simbolismo. Nós tomamos ceia para matar fome, irmão. Fome. Se você não jantou, vai jantar depois, mas a ceia é uma preparação para o dia que o Senhor vem buscar a sua igreja. Não se preocupe, se você morrer antes, no sentido da morte, isso aí tudo nós íamos morrer, saiba que se você morreu em Cristo Jesus, você não morreu, está dormindo. E quando Deus der a ordem do arrebatamento, você tem o privilégio, a Bíblia diz isso, de ressuscitar primeiro.
Imagine comigo, irmão, muitos não acreditam, dizem que morreu, acabou. E alguns acreditam em espiritismo, que é a reencarnação. Mas tudo isso, e usam a Bíblia com um versículo torcido. Mas eu quero dizer para os irmãos, não existe reencarnação. Existe arrebatamento daqueles que foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Se alguém disser para você que parente teu morreu e está vindo uma criança no lugar dele, isso aí é uma mensagem negativa do inferno, não é de Deus. Então, meus irmãos, o significado de tudo isso, nós se reunirmos, participar da ceia. Então, a ceia você tem que fazer um esforço, irmão. De repente, você pode imaginar, mas durante esse mês eu errei, fiz alguma coisa, fiquei meio com raiva de alguém, ou alguém me ofendeu e eu não consigo perdoar. Talvez nem vou na igreja esse mês porque estou com esse probleminha. Eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você. Nas cartas de São João tem um versículo lá que diz assim, Jesus falando com muito amor, dizendo, filhinho, ele trata nós de filhinho. Filhinho, não pequeis, mas se alguém pecar, saibas que tens um advogado justo perante o Pai, que intercede por vós. Veja bem. Então, o que simboliza? Simboliza que quando nós aceitamos Jesus e recebemos a oração de perdão, descemos águas batismais, os pecados originais desapareceram. Mas tem os atuais da nossa convivência, porque nós não estamos num corpo de glória e às vezes erramos. Por isso que temos que acreditar no perdão de Deus. Não ficar pecando também em cima de pecado. Pecado sobre pecado. Mas às vezes erramos, irmão. E se nós errar, tens um advogado justo que vai interceder por nós perante o Pai. E nos perdoa. Mas precisamos reconhecer. De repente, você está na casa de Deus e pensa assim, eu não vou tomar ceia hoje porque eu errei. Não estou muito bom no sentido espiritual. Tem um momento de oração. Apresente para Deus. Peça perdão. E Deus irá te perdoar e lavar com seu sangue. E você participa. Porque se não for assim, irmão, quem de nós que somos tão santos assim, que não erramos? Né, irmão? Como? Vamos dizer, Gessé. Só que somos tão santos que nunca erramos. Nós erramos no pensamento, erramos no falar, pronunciar a palavra. Falamos do governo, falamos do prefeito da cidade, falamos de vereador, falamos tudo isso. E tudo isso é errado, nós falamos, mas falamos. Deus perdoa porque Deus é misericordioso e nos ama demais, irmão. E não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e receber refrigério para a alma. Amém? Então essa é uma das coisas. Segundo sacramento, examinai-nos com toda a diligência, a ceia, antes de participarmos deste sacramento santo e nos apropriamos nós da mesa do Senhor com reverência e entendimento do que fazemos.
Está em Coríntios 11, 17 ao 32, essas passagens. Então veja bem, examinai. Olhamos para nós mesmos, diante do quadro da palavra. Ah, mas o pastor falou uma coisa que eu acho que eu não vou participar da ceia, porque está revelando algumas coisinhas minhas. No meu discernimento nesse sentido, eu digo para os irmãos, eu prego sermão no dia da ceia, ensino a igreja. Eu não posso dizer, você tome e você não tome a ceia. Porque a ceia é você e Deus. É você com o Senhor. Por isso que a Bíblia deixa bem claro, examinai. Diante do quadro da palavra, daquilo que ouvimos, daquilo que somos orientados. Se tiver algum defeito como temos, coube nós a pedir perdão. Pedir perdão para Deus. Não confessar para um ser humano os nossos erros, mas confessar para Deus. E Ele que conhece os nossos pensamentos, sabe de tudo, Ele vai nos perdoar e nos refortalecer novamente no seu caminho e fazer nós caminhar como devemos caminhar. Amém? O nosso Senhor ordenou aos seus discípulos que observassem a ceia. Disse ele, isso aqui já é a administração, comei, tomai e comei, em Mateus 26, 26 e 37. Fazer isso, 1 Coríntios 11, 24. A observância deste sacramento comemorativo de sua morte não é opcional, mas obrigatório. Constitui um mandamento do Senhor Jesus, por cuja desobediência teremos que prestar conta. Trata-se de ordenanças perpétua a qual devemos observar porque Paulo nos disse, porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Mais uma vez o capítulo e versículo está nos orientando, biblicamente falando, que devemos fazer isso até que o Senhor volte buscar a sua igreja.